Olá, olá, boa noite. Estamos aqui na nossa primeira aula do nosso novo estudo, que agora vai ser sobre, na verdade, não é um livro, mas é um texto, é uma publicação canalizada que estava no site Ponte para a Liberdade, que são as pessoas responsáveis aqui no Brasil e no mundo. Eu acho que é uma organização mundial, eu não sei, mas eles são a editora de Saint-Germain. Então, nesse site eles publicam algumas coisas que são muito profundas. E isso aqui virou uma publicação, virou uma, como se fosse um livro, né? Então, eu achei bem interessante, bem profundo. E hoje a gente vai começar esse estudo. Olá, Guida. Olá, Leila. Então, nós vamos começar esse estudo desse livro novo que chama-se As Regras de Ouro de Saint-Germain, tá? Então, não é um livro, na verdade, é uma publicação aberta, né? Mas que é uma publicação muito, muito valiosa e que a gente pode, sim, aproveitar isso para as nossas aulas de estudo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o livro, e o livro também já está lá no grupo, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. As regras de ouro. Queria tirar isso aqui. Como é que faz? Ah, tirei, pronto. Vocês estão vendo a minha tela direitinho? Vocês estão me ouvindo bem? E além disso, eu tenho que compartilhar também com vocês o nosso estudo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou com um computador novo, então eu tenho que achar o livro de. Deixa eu ver aqui a oração, né? A oração da Fraternidade Branca. Oração da cocriação. Peraí. Invocação, né? A grande invocação, achei. Isso, exatamente. Bom, então nós vamos fazer aqui, nós vamos começar com a oração, a grande vocação, que é a oração máxima da grande fraternidade branca, tá? Do ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz da mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês novamente o livro. Espero que vocês estejam bem. Estava com saudade de vocês aí. Eu tive que parar um tempo para organizar minha agenda, organizar minha vida. Muita coisa aconteceu, mas estamos voltando aí com força total. Deixa eu fechar esse WhatsApp que ele fica pitando, né? Bom, então vamos lá. Então, o aspecto do livro é esse, tá? Ele tem essa abinha aí, porque é uma publicação que foi retirada do site, tá? Então, nós temos aí as regras de ouro do Mestre Saint-Germain, e nós começamos com a dedicatória, tá? Uma regra de vida simples. Preenchei vosso mundo com luz e amor. Porém, para fazê-lo, algumas observações são necessárias.
seguem aqui e os alunos deverão trabalhar com elas se estiverem seriamente interessados em sua purificação. Gostaríamos de constatar que muitas pessoas ainda encontrem esse caminho, que também trilhamos, que leva à verdadeira liberdade. Tem mais gente aqui entrando? Tem. Ok. Ou seja, o primeiro recado que ele dá é: preenchei vosso mundo com luz e amor. E nós temos aqui a data que foi canalizado isso, que foi 1995. Bastante tempo atrás, né? Quantos anos atrás, né? Então vamos continuar. Introdução. Um novo dia começa. A luz se eleva sobre o horizonte, os primeiros raios de sol tocam a atmosfera terrestre, penetrando lento e profundamente nas relvas ensombreadas, até que tudo é preenchido pela luz do sol. Assim, amados amigos, começa um dia na Terra, e assim também começou o decurso da nova era, o alvorecer da era da liberdade, que envia os seus raios à escuridão da Terra, e lentamente transpassa toda a vida. Nós já vemos os resultados, embora a humanidade esteja sendo envolvida, mais do que antes, por aglomerações escuras de forças negativas. Assim como a luz do sol pela manhã dispersa as sombras acumuladas, muitas vezes também escuras nuvens do céu ainda encobrem os raios do sol. Assim, a luz da nova era irrompe, nada pode detê-la, e as nuvens desaparecerão quando a luz se tornar cada vez mais forte e radiante. Coisas novas surgirão e os velhos conceitos em todos os setores da vida, como na ciência em relação ao sentido da existência, serão examinados rigorosamente. Todo o panorama mundial construído nas últimas centenas de anos será reconhecido como falso. Ou seja, aqui ele começa a fazer profecias, né? E isso foi em 1995, dizendo que ia ter uma série de mudanças e que o panorama de tudo, as pessoas iriam começar a questionar o sentido da existência, né? E que tudo que foi construído nas últimas centenas de anos vai ser reconhecido como falso. E no lugar das teorias vigentes surgirá a sabedoria transmitida pelos instrutores da humanidade, que também serão ouvidos pelas massas. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Porque a quantidade de pessoas que falam de física quântica, que falam de espiritualidade, as pessoas que estão buscando a espiritualidade, as pessoas que estão buscando uma religião, seja ela qual for, pessoas públicas, pessoas artistas, né? Falando sobre isso, a própria aquela Giovanna Antonelli, eu acho que é Giovanna Antonelli, é uma atriz da Globo, né? Ela tem um canal de autoajuda agora, né? Aquela Mili, que também fez a Chiquititas, foi apresentadora de TV, foi comediante, tem um trabalho legal na TV, também, agora ela é coach, né? Então, assim, olha quantas pessoas que estão começando não, né? Colocando a sua voz no mundo para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre busca espiritual, né? Fora as crianças que estão nascendo, que são diferentes, né? Então, a gente já está vendo que isso, ele está dizendo aqui, né? Que a sabedoria transmitida pelos instrutores da humanidade também serão ouvidos pelas massas, né? Quando que a gente ia imaginar que a gente ia ter um canal no YouTube para você abrir e falar o que você quisesse, e que, por exemplo, a Mônica Medeiros teria a voz e ela incorpora ali um ser que é de outro planeta, e ela incorpora esse ser e falam coisas ali, né? E coisas que orientam as pessoas, que dão alento, que ajudam as pessoas, né? Então, hoje em dia, você tem canais no Instagram falando sobre espiritualidade, a gente tem canais no TikTok, em todas as redes, né? Só que, assim, qual o problema, né? Nós vivemos uma dualidade. E aí nós vemos que, junto com tudo isso, também tem muita sombra, muita coisa ruim, muita coisa sem nexo, muita coisa sem propósito, muita coisa feita para a gente perder tempo,
né? Muita fofoca, muita notícia de crime, de morte, muita frequência baixa. É isso que eu, resumindo, né? Se você abre a internet, você vê muita coisa de frequência baixa e poucas coisas da luz. A luz a gente ainda tem que buscar. Então, eu acho que continua mais ou menos a mesma coisa, mas hoje as coisas estão muito mais acessíveis, as coisas estão muito mais abrangentes, né? Então, coisas que antigamente você teria que buscar num livro, buscar numa filosofia oculta, né? Eu lembro que eu frequentava a eubiose, eu não podia falar onde eu ia de sábado, né? Eu não podia contar para as pessoas que eu frequentava a eubiose, porque frequentar uma ordem secreta não era normal. E toda a minha busca espiritual sempre foi feita no esconderijo, né? O meu irmão, inclusive, me ensinou, encapa os seus livros. Encapa os seus livros, porque ninguém no ônibus pode saber o que você está lendo, né? Por que ele falava isso? Porque era como se a gente sofresse um tipo de preconceito ou de perseguição, né? Até mesmo pessoas com o espiritismo. Eu tenho certeza que vocês aqui, muitos de vocês aqui são espíritas há muito tempo, né? Eu fui espírita por um tempo, mas eu não comentava que eu ia no centro, eu não comentava que eu estava lendo o livro do Chico Xavier, eu não falava disso para ninguém, porque eu tinha medo que as pessoas me taxassem como louca, eu tinha medo que as pessoas achassem que eu fosse uma bruxa, né? Eu tinha medo que as pessoas me interpretassem mal. Enfim, era uma coisa muito velada antigamente, é isso que eu quero dizer. Então, hoje em dia, a gente tem um trabalho aí muito bonito que está sendo feito por várias pessoas, né? Meu colar da Flor da Vida está, enfim. Então, esse trabalho ele está sendo esquecido, ele está sendo muito bem divulgado, né? E cada vez mais as pessoas procuram, cada vez mais as pessoas buscam, né? Então, isso tudo faz parte da nova era, faz parte da elevação de frequência do planeta, né? Que vocês já conhecem aqui. Então, vamos lá. O surgimento e desaparecimento das formas que sustentam a vida é uma lei universal. Quando o ser humano estiver suficientemente evoluído, terá a oportunidade de aprimorar os seus corpos externos, ajustando-os às necessidades do verdadeiro ser interno. Essa oportunidade, alunos da luz, já é reconhecível em vós. Somente vos falta confiança suficiente nas próprias forças e capacidades que se desenvolveram com os anos já trilhados no caminho espiritual. Vosso ser interno quer forçar a expressão, amados amigos. Ele precisa de um instrumento transpassado pela luz e em bom funcionamento e cuidará da sua parte. Se vós não prejudicardes os avanços com considerações negativas e participardes na construção de um invólucro bonito que deixará transparecer o ser divino. Então, eu vou voltar aqui para a gente dissecar o que ele falou aqui, né? Ele está dizendo que o surgimento e desaparecimento das formas é uma lei universal, ou seja, as coisas têm um tempo para viver. Elas surgem e elas vão desaparecer. Então, se tem alguma coisa no mundo, né, algum animal que foi em extinção, que teve em extinção, é porque aquele animal já cumpriu o ciclo de vida dele e não tem mais razão dele existir. Aí ele diz assim, ó, quando o ser humano estiver suficientemente evoluído, ele vai ter a oportunidade de aprimorar o seu corpo externo, ajustando o seu corpo externo com a necessidade do verdadeiro ser humano, né? Por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pensa, mas o que a gente pensa não acontece na hora. É como se a nossa mente tivesse numa velocidade e o nosso corpo, né, o plano físico aqui está em outra velocidade, né? Então ele diz que quando nós estivermos evoluídos, a gente vai aprimorar até mesmo a velocidade das coisas, ajustando a necessidade do verdadeiro ser interno, porque aquela coisa, o ser interno precisa de tudo isso que tem no externo, a gente não precisa, né? Essa oportunidade, alunos da luz, já é reconhecível em vós.
Somente vos falta confiança suficiente na sua força, na sua capacidade, que você já desenvolveu com os anos trilhados no caminho espiritual. Vosso ser interno quer forçar a expressão, amados amigos. Ele precisa de um instrumento transpassado pela luz e em bom funcionamento. E ele vai cuidar da sua parte. Se você não prejudicar os avanços com considerações negativas. E você participar da construção de um invólucro. Eita! Nossa, tem muita coisa aqui que fala legal, hein, gente? Ó, sem querer eu fui para frente, dei um spoiler aqui. Cadê aqui? E já fui para a página 7. Ai, voltei, porque eu dei um comando aqui errado. Ah, tá, achei. Vamos lá. Então, ele diz assim, para que a gente não estrague essa oportunidade, né? Que a gente, que assim, o nosso ser interno, ele precisa de um instrumento que seja transpassado pela luz e que esteja em bom funcionamento, né? Para a gente participar de um invólucro bonito que vai deixar transparecer o ser divino, ou seja, o nosso ser interno precisa do nosso corpo para ele se manifestar. Né? Então, ele está dizendo aqui da gente poder cuidar do nosso corpo, para que o nosso corpo esteja tão bonito quanto é a nossa alma. E por que o nosso corpo muitas vezes não é tão bonito quanto a nossa alma? Porque a gente se deixa levar, né? Pelas paixões, pela negatividade, pela vida, pelo cansaço, pelo desânimo, ou pelas pauladas que a gente leva na vida, né? Então é difícil uma pessoa que chega numa certa idade e ela tá bonita, né? Por quê? Porque a pessoa ela se deixou levar. É claro que cada idade tem a sua beleza também, não vou nem falar a respeito disso. Mas o que acontece? É importante a gente ter o nosso corpo acompanhando a nossa evolução do nosso espírito também. E isso acontece quando a pessoa tem uma força interna muito grande, uma força espiritual. Essa força espiritual, ela transpassa, ela aparece, né? Todo mundo vê no corpo físico da pessoa. Onde a pessoa chega, a força espiritual chega junto, entendeu? Mas vamos continuar aqui. É chegado o tempo que muitas pessoas acordarão e elas ficarão sabendo por diversos meios que já estiveram encarnadas muitas vezes nesse planeta. Sim, e que já tiveram centenas ou até milhares de vidas, cada vez em um novo corpo físico. A lei da reencarnação permite o crescimento humano, e o conhecimento desta lei explica o sentido profundo de muitas experiências humanas, que de outra forma teriam um aspecto de totais injustiças e poderiam ser sentidas como tais. Ou seja, então ele está dizendo aqui que as pessoas vão acordar, que elas vão perceber as encarnações que elas tiveram, e que a lei da encarnação e o conhecimento dessa lei vai estar no conhecimento de todas as pessoas. Porque a reencarnação ela é a única explicação lógica dos intermináveis emaranhados de experiências das criações humanas. Né? Porque se não tivesse reencarnação, como você vai explicar que numa família você tem uma pessoa muito inteligente e uma pessoa muito limitada? Por que você explica uma pessoa nascer com um defeito físico? Ou então uma pessoa, às vezes nova, sofrer um acidente e ficar numa cadeira de rodas, né? Ou seja, a pessoa ela tem ali aquela missão envolvido com aquele acidente, com aquela doença, né? E com aquilo é para um aprimoramento do espírito daquela pessoa. Então, muitas vezes, uma alma muito elevada, ela nasce numa família de pessoas que não têm tanta elevação espiritual, para que essa alma elevada ajude os outros a se elevarem também, e que aí essa alma elevada trabalhe dentro dela questões que ela precisa resolver. Porque não é porque é uma alma elevada que está tudo resolvido, não é assim. Então, vamos continuar aqui. Essa lei transmite a segurança de saber que nada pode existir ao acaso.
Causas criadas em alguma ocasião terão seu efeito, positivo ou negativo. A lei cósmica é incorruptível. Gente, como isso me ajudou na minha vida? Saber que existia uma justiça divina me fez ter compaixão em muitos momentos da minha vida em que eu sofri injustiça e que eu dizia, essa pessoa, ela vai pagar. Deus vai cuidar disso. Eu não tenho que revidar, eu não tenho que pagar na mesma moeda, eu não tenho que ter raiva dessa pessoa, porque a própria vida vai mostrar para ela o mal que ela está fazendo e essa pessoa vai se arrepender. Então, assim, se eu contar para vocês quantas pessoas voltaram na minha vida só para me dizer coisas que eu nem esperava delas, sabe? Dizer assim, olha, aquela ocasião eu te machuquei, eu não devia ter feito o que eu fiz, me perdoa, né? Inclusive em relacionamento, né? Então, assim, eu tive um trauma com um relacionamento amoroso muito, muito forte. Eu fiquei muito mal, inclusive foi por isso que eu fui buscar a espiritualidade de uma forma tão intensa, e foi que eu comecei a fazer terapia, isso eu já contei em vários lugares na internet. E aí, depois de um tempo, essa pessoa voltou e me pediu perdão por um e-mail, né? E depois a gente se encontrou também. Então, assim, era algo que eu nunca esperava, sabe? Daquela dor que aquela pessoa me causou, tal. Eu não estou falando isso, gente, porque eu quero que as pessoas voltem para mim, para me pedir perdão, porque eu sou uma pessoa boa, não tem nada a ver. Eu estou dizendo que, nesse momento, eu vejo que existe a lei da ação e da reação. E aí, quando a pessoa faz isso, de poder chegar para o outro e pedir desculpas, é algo muito importante, porque você resgata o teu karma diminui, sabe? É claro que talvez no futuro você tenha que acertar aquilo com o universo. De alguma maneira vai ser acertado, mas o ato de você reconhecer, que no catolicismo você fala sobre o arrependimento, né? E também o ato de você pedir perdão para a pessoa, nem que seja uma oração do perdão, que quando você manda uma oração, a pessoa lá, ela recebe. Então, se você cometeu algum erro com alguém, você pode fazer essa oração do perdão. Você pode juntar as mãos e você pode fazer a oração do perdão. Eu mando no grupo depois para vocês a oração do perdão Kauna, tá? E tem a oração do perdão da Setinoye e tem a oração do perdão da Cristina Cairo. São 3 orações do perdão que são maravilhosas e que vocês podem fazer durante bastante tempo, até vocês sentirem que limpou em vocês alguma coisa que vocês possam ter feito que às vezes até vocês não saibam. Porque não é fácil a gente chegar e pedir perdão para as pessoas, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Então, o que acontece? E nem sempre é possível, e nem sempre é bom, né? De repente você vai pedir perdão para uma pessoa e essa pessoa está com tanta raiva de você que ela não vai entender nada, né? Então é bom, assim, você fazer a oração. A oração é uma forma de você se libertar de algo que você possa ter que tenha te ligado àquela pessoa de forma negativa, tá bom? Então vamos continuar aqui. Toda vivência, mesmo negativa, servirá ao progresso. Porém, para não ter que repetir sempre as mesmas experiências e sofrer sempre os mesmos retrocessos, está sendo ensinado ao ser humano a possibilidade de livrar-se desta roda de causa e efeito, né? Ou seja, gente, eu vou repetir que é importante, tá? Toda vivência, mesmo sendo negativa, servirá ao progresso. Então, quando a gente vê alguém que aparentemente não está evoluindo, tenham compaixão, porque aquela pessoa está evoluindo sim. É você que não está vendo. Aliás, a gente não tem que ver, né? A gente não tem que ver e nem julgar a vida de ninguém e nem o progresso de ninguém. E jamais a gente tem que dizer que fulano não presta para nada, que ladrão tem que morrer, né? Que o estuprador, etc. Gente, a gente não sabe o que está por trás das coisas, né? A gente não sabe. E está dizendo aqui, olha, que
a vivência, mesmo sendo negativa, vai servir ao progresso. Então, muitas vezes, acontece de um erro médico, talvez, e aí aquela mãe que perdeu aquele filho através de um erro médico, ela vai criar uma ONG e vai ajudar milhares de crianças, né? Então, assim, foi um erro? Foi. Foi uma coisa negativa? Foi. Mas, de qualquer maneira, com a força ali do universo, com a força da dor das pessoas envolvidas, aquilo acabou se tornando em amor e luz para muitas outras pessoas. Né? Por quê? Porque Deus, ele tem os caminhos de Deus. E os caminhos do divino não estão, às vezes, na nossa compreensão. Tá bom? Então, vamos continuar. Quem tiver dúvida, comentário, coloca lá no chat, tá? Vamos lá. O conhecimento. Aí ele fala aqui que existe uma possibilidade de se livrar da roda de causa e efeito. O que é a roda de causa e efeito? É a roda do karma. É aquela coisa de que você faz e você tem que pagar. Então, existe uma possibilidade para você se livrar disso, de você se livrar do seu karma. O conhecimento sobre a ação da chama violeta vos é ensinado. Através do trabalho intensivo, o nosso ser externo poderá experimentar o conhecimento da transmutação, e as leis comprometedoras do retorno kármico não poderão mais restringir a corrente da vida. Então, assim, com a chama violeta, a gente pode transmutar as energias, transmutar as coisas, situações. E aí, as leis do retorno kármico não vão mais restringir a corrente da sua vida. O uso diário e a aceitação do fogo violeta são de valor incalculável para o buscador da luz compenetrado. Já nos tempos da Atlântida, a energia violeta era guardada em um templo e servia aos habitantes da Terra. Desde a metade do século XX, este velho conhecimento foi novamente dado aos seres humanos pelos mestres da sabedoria. É a misericórdia divina que dá a todos a possibilidade de purificar os seus corpos inferiores, limpar as suas correntes de vida de todas as cargas, livrando-os das sombras acumuladas de eras passadas e também purificar o planeta Terra, que se prepara para uma vibração mais elevada. Também vossos corpos inferiores precisam primeiro ser preparados para cada aumento de vibração. Bom, então aqui, ó, ele está dizendo que a chama violeta, ela é de um valor incalculável para nós, e que desde a época da Atlântida, ela já servia para os habitantes da Terra. E é a misericórdia divina que pode limpar as correntes da vida, livrando a gente das sombras acumuladas de eras passadas, e para purificar o planeta, que se prepara para uma vibração mais elevada. Ou seja, através da chama violeta, a gente pode purificar a nossa vida, purificar os nossos karmas e purificar o planeta Terra. Aí ele diz aqui, olha, que os nossos corpos precisam primeiro ser preparados para cada aumento de vibração. Por isso é indispensável a purificação constante. Somente corpos purificados estarão em condições de se elevarem. Sombras e impurezas impedem essa aceleração. Por misericórdia, as pessoas não se lembram dos diversos acontecimentos em que se envolveram no decorrer dos séculos. Então, ou seja, ele está dizendo que é preciso a gente se purificar constantemente, porque a gente não se lembra das coisas que a gente fez em outras vidas. Para dissolver essas criações desastrosas e para que possam ingressar purificados e livres das sombras passadas que se manifestam, muitas vezes como doenças e pobreza, vos serão dadas em uma vida nova as seguintes regras de ouro. Então é para isso que serve esse livro, é para isso que servem as regras de ouro. O sentido de vossas vidas, o sentido das inúmeras encarnações é tomar o ser humano perfeito. Assim, tornar o ser humano perfeito, assim como Jesus Cristo deu o exemplo. Aí aqui nós temos uma mensagem de 8 de março de 95. A palavra glorificada ou transfigurada vos é conhecida através dos acontecimentos com o grande mestre Jesus.
Glorificação significa a iluminação do corpo físico, e esta luz se torna cada vez mais clara e radiante, até que a forma física desaparece, transfigurando sem luz. Essa transfiguração não precisa acontecer depois da morte. Cada pessoa que se abre para as forças da luz, que desenvolve suas boas qualidades e elimina todas as sombras dos seus corpos, pode conseguir a transfiguração nessa vida terrena. Também em uma meditação concentrada e profunda, pode-se atingir um estado destes que, no entanto, não se refere à forma física, mas é a consciência que se elevará e será transfigurada e glorificada. Ou seja, ele fala, então, da transfiguração. A transfiguração é o que a gente viu acontecer com Jesus, né? Aquilo foi uma transfiguração, né? E nós podemos passar pela transfiguração a partir do momento que a gente se abre para forças da luz, né? E que a gente desenvolva boas qualidades e que a gente elimine as sombras dos nossos corpos. Aí a gente é capaz de trazer a transfiguração nessa vida, através de uma meditação concentrada e profunda. Ele diz que também é possível um estado desses, tá? A palavra glorificada não deve ser tida como fora de moda. Também hoje em dia isso pode acontecer, porque existem pessoas que estão preparadas e direcionando-se de acordo com as leis divinas e que procuram atingir a perfeição. Vós, alunos da luz, que recebeis tantos meios de ajuda, que dirigis as forças dos raios e as usais também para vós mesmos, deveríeis conseguir a glorificação. Elevai constantemente a vossa consciência à irradiante pureza do mundo da luz. Assim começa o processo de transfiguração, pois deveríeis conservar o vosso corpo físico para todas as tarefas que ainda vos esperam. Porém, podeis iluminá-lo, podeis transfigurar a vossa consciência e entrar nos mundos de luz sem dissolver o corpo físico. Então, ele está dizendo para a gente fazer meditação e focar na chama violeta. Procurai atingir essa meta, amados amigos. Abri-vos às poderosas forças de luz que penetram mais e mais em vosso mundo. Se estiverdes preparados, pois a frequência de vibração dos raios cósmicos está acelerada lentamente, está acelerando mentalmente. O nosso sistema solar está entrando em outra dimensão, onde existem outras condições de vida, as quais também a Terra retardatária terá de se adaptar e com ela toda a vida. A vossa presença eu sou ajudará nessa transmutação, se for solicitada. Nós vos oferecemos também a nossa ajuda, colaboração e auxílio aos alunos que se dedicam à nossa obra da liberdade para a Terra. Entrai em ação, amados amigos, nós estamos ao vosso lado. Assinado, vossos amorosos amigos da luz. Bonito, né? Ele está dizendo aqui para a gente se abrir, porque a frequência de vibração dos raios cósmicos está acelerando. E junto com isso, a Terra também vai se adaptar. Então, vocês estão vendo aí na mídia uma série de transformações acontecendo, né? A gente está vendo o derretimento das geleiras, a gente está vendo o aquecimento global, né? A gente está vendo lugares que nunca choveram, agora estão chovendo, lugares que nunca nevaram, agora está nevando, lugares que está um calor absurdo, né? Então, tudo isso que a Terra está se transformando. Inclusive, essas geleiras que estão descongelando, estão degelando, vai ter uma consequência para os mares, para os oceanos, para os animais, né? O eixo da Terra, ele era assim, ele está mudando também. Então, tudo isso vai ter uma consequência para nós, né? Nem sempre consequências boas. Por isso que é muito importante que a gente use a chama violeta. Use a chama violeta todos os dias. É muito importante que a gente faça os estudos de Saint-Germain. É muito importante que a gente continue esse trabalho de elevação da frequência do planeta, tá? Por quê? Porque a gente elevando a nossa mente, nós nos tornamos canal de luz e nós, além disso, nós queimamos o nosso karma. Tá aí uma grande oportunidade, um grande motivo para que vocês continuem os estudos e para que eu continue os meus estudos também, porque eu quero queimar meu karma. Eu quero queimar meu karma.
Então é isso, gente. Então, por hoje, é essa a aula de hoje. Eu agradeço por vocês estarem aqui. A aula vai estar gravada, tá bom? E depois eu compartilho com vocês lá no grupo. E eu tenho uma novidade. Eu juntei todos os livros de Saint-Germain, todos os estudos, e eles vão estar disponíveis numa plataforma, tá? Com um preço muito, muito legal, que vocês podem adquirir todos os livros que estão lá, tá? E inclusive esse aqui também, tá? Então, eu logo eu vou compartilhar, o site está quase pronto, eu vou compartilhar com vocês. E eu espero aí que vocês tragam mais pessoas para esse estudo, que a gente está começando hoje, e que a gente vai continuar fazendo toda quarta-feira. Caso eu não tenha agenda, eu aviso, mas pelo menos 2 vezes por mês a gente vai ter aula aqui para a gente terminar. Esse livro, ele é bem curtinho, ele tem 15 páginas, mas é um conhecimento muito profundo, tá bom? Então é isso, gratidão, que Deus abençoe a todos vocês, tá? E eu coloquem o nome lá no grupo, que eu coloco vocês no grupo de Reiki, tá bom? Gratidão, boa noite, até mais. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar aqui.